Libertadores. Veja a situação dos brasileiros nos grupos e os clubes já classificados às oitavas de finais. 6 clubes brasileiros entram em campo nesta semana na Libertadores para definir o caminho na principal competição do continente. Flamengo, Internacional, Palmeiras, Fluminense, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro têm tarefas distintas em busca dos objetivos em seus respectivos grupos. O Corinthians, outro brasileiro no torneio, já está eliminado, mas busca a terceira colocação em seu grupo para poder disputar a Sul-Americana. Vale lembrar que a liderança de cada grupo garante a vantagem de disputar o segundo jogo das oitavas de final em casa. A seguir, veja o que está em jogo para cada um na última rodada da Libertadores. Grupo A: Flamengo. O rubro-negro precisa apenas de um empate para avançar à próxima fase. No Maracanã, o Flamengo, vice-líder do grupo, pega o Lanterna Alcas, nesta quarta-feira, e para ultrapassar o Racing da Argentina, atual líder, e obter a vantagem de jogar a segunda partida das oitavas de finais em casa, a equipe de Sampaoli precisa vencer o seu jogo e torcer por um empate ou uma derrota dos argentinos contra o Nublense do Chile. Situação atual: Racing, 10 pontos. Flamengo, 8 pontos. Nublense, 5 pontos. Alcas, 4 pontos. Grupo B: Internacional. O Colorado, ainda invicto na competição, precisa de uma vitória contra o Independiente Medellín da Colômbia na quarta-feira no Beira-Rio, para avançar às oitavas como líder de seu grupo. Os colombianos ocupam atualmente a primeira posição, um ponto à frente da equipe brasileira. Em caso de empate ou derrota, o Inter precisaria torcer para que o Nacional do Uruguai não vença seu duelo em casa contra o Metropolitanos, que ainda não pontuou na competição. Situação atual: Medellín, 10 pontos. Internacional, 9 pontos. Nacional, 8 pontos. Metropolitanos, 0 pontos. Grupo C: Palmeiras. O Verdão é a equipe brasileira com a melhor campanha na atual edição da Libertadores. Apesar disso, o Palmeiras, já classificado para as oitavas de finais da competição, ocupa a vice-liderança de seu grupo, atrás do Bolívar, que derrotou os comandados de Abel Ferreira na rodada de abertura da competição continental. E este é justamente o próximo desafio dos palestinos, que encaram os bolivianos no Allianz Parque na quinta-feira. Uma vitória garante a primeira posição do Grupo C para o Palmeiras. Barcelona do Equador e Cerro Porteño lutam por vaga na Sul-Americana. Situação atual: Bolívar, 12 pontos. Palmeiras, 12 pontos. Barcelona, 3 pontos. Cerro Porteño, 3 pontos. Grupo D: Fluminense. Após um início avassalador na competição, com direito à goleada histórica sobre o River Plate da Argentina, o tricolor vem de 2 derrotas seguidas na Libertadores, o que impediu a classificação antecipada às oitavas de finais. Mas ainda assim, o Flu tem situação confortável em seu grupo, onde é o atual líder. Na última rodada, a equipe brasileira recebe, nesta terça-feira, o Sporting Cristal no Maracanã. Uma vitória garante a liderança e a vaga na próxima fase. Em caso de empate, o Fluminense põe em risco a liderança, mas segue para as oitavas de finais. Em caso de derrota, a equipe de Fernando Diniz precisará torcer para o River não superar o The Strongest no Monumental de Nunes. Situação atual: Fluminense, 9 pontos. River Plate, 7 pontos. Sporting Cristal, 7 pontos. The Strongest, 6 pontos. Grupo do Corinthians. O Timão é o único brasileiro já eliminado da atual edição da Libertadores. A equipe obteve apenas uma vitória em 5 jogos e agora foca em uma vaga na próxima fase da Sul-Americana. Para isso, o Corinthians precisa de apenas um empate contra o Liverpool do Uruguai, na quarta-feira, na Neoquímica Arena. Argentinos Júniors e Independiente del Valle, ambos já classificados, disputam a liderança do Grupo E. Situação atual: Argentinos Júniors, 11 pontos. Independiente del Valle, 9 pontos. Corinthians, 4 pontos. Liverpool, 4 pontos. Grupo G: Atlético e Atlético Mineiro. Furacão e Galo têm situações distintas na Libertadores. Enquanto o rubro-negro já tem vaga garantida nas oitavas e busca confirmar, em casa, nesta terça-feira, a liderança do Grupo G diante do Alianza Lima do Peru, o alvinegro encara, fora de casa, também nesta terça, o Libertad do Paraguai, adversário direto na luta pela sequência na competição. Para o Atlético Paranaense, uma vitória garante o primeiro lugar do grupo.
Em caso de empate, o Atlético Paranaense precisa torcer para que o Galo avança de fase mesmo com um empate, mas que não vença na rodada. A derrota do Furacão e empate com gols do Galo fará com que os mineiros avancem com a liderança do grupo. Situação atual: Atlético Paranaense, 10 pontos. Atlético Mineiro, 9 pontos. Libertad, 6 pontos. Alianza Lima, 4 pontos. Claro! Se você gostou do vídeo, ficarei feliz se você deixar um like, compartilhar e se inscrever no meu canal. O seu apoio é muito importante para mim. Obrigado! Quais times vão passar de fase na sua opinião? E quais vão ficar pelo caminho?